Gente, muito bem-vindos à parte 2 do nosso papo sobre namoro com o pastor Alexandre Mendes. Muito bom ter vocês aqui. A gente vai com a Aninha, Guilherme, Letícia e o pastor. E a gente vai continuar dando seguimento que a gente começou a discutir na semana, ou uns dias atrás, agora, para terminar nosso bate-papo. Muito obrigado e confere as próximas perguntas. Pastor Sacha, entende que relacionamento tem como visão a santificação, tanto o relacionamento íntimo, tanto o relacionamento conjugal e tanto o relacionamento entre amizades, sempre tem o objetivo da santificação e o parecer com Cristo. Surgiu uma dificuldade há tempos atrás, e é que uma pessoa do seminário me mandou essa pergunta, porque ela ficou confusa em como aconselhar essa pessoa. Está no contexto de namoro, e a gente entende que namoro deve levar à santificação, mas é aí que um dos cônjuges, ele descobre que o outro tem problema com pornografia. Como o parceiro deveria se portar diante desse problema? Ao perceber que o parceiro tem problema com pornografia, como ele pode tratar isso? Lembrando que não está contexto de casamento, é contexto de amizade, namoro / noivado. Como essa pessoa pode resolver essa questão? Alô, boa pergunta, né? Infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, o que eu encorajaria a pessoa, né? Eu encorajaria a pessoa a certificar de que quem está envolvido com pornografia esteja num caminho de arrependimento. É preciso agora pensar bem o que é arrependimento no caso de alguém que está vendo pornografia. Quando a gente para e pensa lá em Efésios capítulo 5, versículo 3, né, que essas coisas nem sequer devem ter menção entre nós, quanto mais visualização, né? Pessoas estão vendo pornografia por diversas razões. Eu acho que é uma visão limitada a gente achar que é simplesmente a busca do prazer, podem ter outras coisas envolvidas, mas antes de tudo é certificar que quem está nesse relacionamento e descobriu que o seu namorado ou namorada, né, está vendo pornografia, de que ele esteja num caminho de arrependimento. Se não existe uma ida no caminho do arrependimento, eu acho que é razão suficiente para considerar o término do relacionamento. Então, eu não diria algo assim tão drástico, né, se nós não estivéssemos falando de algo tão sério, né, porque isso é sério. Eu sei que é comum, e por ser comum a gente acaba banalizando o assunto, mas é algo sério. Agora, isso não quer dizer que a pessoa ela está simplesmente, olha, né, aí entra a pergunta prática, né? Quanto tempo alguém sem pornografia, alguém arrependido? Não se trata de tempo, porque depois de uma certa prática dentro da pornografia, o camarada tem uma videoteca dentro da sua cabeça que ele consegue acessar um monte de bobagem sem ter a senha do Wi-Fi, ele acessa a sua memória, né? Então, de novo, se trata de um coração arrependido, se trata de alguém agora que não está enxergando mais sexo ou imagens de sexo como uma ferramenta para ter o seu prazer, mas ele vai crescer agora num coração arrependido de que é olhar para o próximo não como um instrumento para ter o que ele quer, mas como alvo do seu amor para a glória de Deus. Então, Efésios capítulo 5, versículo 2, traz para nós o caminho de arrependimento. É alguém que está andando em amor, é alguém que está dando passos de sacrifício pessoal para o próximo. Ele não está usando o próximo ou a imagem de alguém para o seu prazer, mas ele está dando agora passos de servir as pessoas. Então, isso é um coração arrependido em termos da impureza sexual, né? Não é simplesmente alguém que parou de assistir pornografia. Alguém que parou de assistir pornografia, mas não aprendeu a servir o próximo, é alguém que está sem a senha do Wi-Fi. Deu uma senha do Wi-Fi para ele, que volta tudo, né? Então, esse coração arrependido é alguém que está crescendo em amor. Então, eu encorajaria esse casal a buscar ajuda, e aí não tem uma resposta fácil e enlatada, porque vai ser um caminho de arrependimento, de se cercar de pessoas maduras, de ter realmente uma estrutura de prestação de contas efetivas com alguém que tem autoridade espiritual sobre a vida dessa pessoa, para que ela comece a ter passos de crescimento espiritual e pureza. Isso é muito importante, né? Se essa pessoa não está demonstrando um caminho de pureza, um norte de pureza,
puxa, aí você tem uma decisão difícil para tomar, né? Porque você está falando de alguém que está escravo de algo, não está dando evidências de arrependimento, e isso é sério. O celibato, pastor, ele é tão plano de Deus quanto o casamento? Bom, eu acho que a minha resposta ela tem que ser sim, né? A grande questão é se todo celibato é de fato o celibato bíblico, né? Eu acho que essa que é a grande pergunta. Assim como se todo relacionamento de namoro é de fato aquele que está permeado com princípios bíblicos, né? Então a Bíblia fala de celibato, né? A alternativa celibato, ela é tão bíblica quanto um relacionamento, um solteiro, um celibatário, né? Biblicamente celibato, né? Ele é tão cristão, ele é tão satisfeito quanto um cristão casado, num bom casamento, né? Porque a nossa satisfação não está na criatura, está no Criador, o nosso Deus dos céus, né? A grande questão é a gente avaliar as razões, as motivações por trás do celibato, né? Às vezes eu vejo alguns jovens que eles têm, na verdade, uma preguiça de desenvolver relacionamento, porque dá trabalho, né? Eu já ouvi gente falando que eu não vou entrar num relacionamento ou num casamento porque custa dinheiro, né? E aí se estende até a questão de filhos, né? Eu não vou ter filho porque dá trabalho e custa dinheiro, né? Essas não são razões bíblicas, né? Essas não são motivações que externamente te parece algo louvável, mas quando você começa a ir a fundo, você começa a ver que existem motivações complicadas, egoístas, né? Às vezes uma falta de maturidade crônica, né? Essa inabilidade, essa falta de habilidade de construir um relacionamento com alguém, porque alguém cujos padrões de egoísmo, né, não permite com que ela construa um relacionamento. Então, pode ser por trás uma razão complicada para o celibato. Quando, biblicamente, o que a gente vê de que o celibato ele tinha por razões nobres por trás, né, o serviço ao Senhor, né, de que, olha, eu sei que casado eu vou ter interesses divididos no que se refere a, lógico que é para a glória de Deus o casamento, sem sombra de dúvida, mas parece que algumas confecções ministeriais, algumas disposições ministeriais, né, um celibato torna mais ágil o trabalho de alguém. Então esse pode ser um caminho legítimo, né, e que deve ser considerado sim, né? Aliás, essa deve ser a primeira pergunta para todo jovem. Deus está me chamando para o celibato, né? Alguns respondem rápido demais essa pergunta dizendo não, né? Mas talvez você tenha que considerar isso em oração, né? E alguns que talvez estão estrando por um caminho de celibato, na verdade, eles estão ou fugindo da responsabilidade de relacionamento, ou medo de encarar, por exemplo, né? Medo de encarar algum arrependimento que é necessário, como, por exemplo, pornografia, né? Como, por exemplo, atrações por pessoas do mesmo sexo. Olha, como é que eu vou atrás de um casamento quando meu coração está todo complicado nessa área, né? Então, o celibato ele não é o antídoto para isso. Ele pode se tornar parte da confecção do negócio, mas ele não é o antídoto para isso, né? Então, tem toda aí uma configuração que precisa ser pensada, né, nas motivações do celibato, mas, de fato, nu e cru a resposta é sim, ele é legítimo, a palavra de Deus fala sobre ele. Pastor, eu posso fazer uma pergunta, ela é extra, mas me veio ela agora na cabeça, eu gostaria de tirar essa dúvida, pode ser? Eu gostaria de saber como o senhor enxerga esse incentivo que nós, mulheres, temos de sempre estar visando o casamento, mas que isso não é tanto da parte dos homens, no sentido de que a mulher é incentivada a casar, mas o homem não tem tanto esse incentivo. É muito comum ver aquelas camisas, né, de casamento que tem game over, que a mulher está toda feliz, mas o homem perdeu o jogo. E, biblicamente, não deveria ser assim. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre esse tópico, por favor. Bom, toda cultura tem tem aspectos distorcidos pelo pecado, né? E na nossa, que flerta com o machismo, né? E aí em determinadas regiões isso é verdade, né? Eu acredito que a gente está falando de um contexto de Pernambuco, né? Eu lembro de uma vez de interagindo com o pessoal do Ceará também, eu fiquei assim, puxa, existem alguns aspectos da cultura machista aqui diferentes do Sul, né? Mas de uma forma geral, a cultura latina, ela tende a ser machista, ela tende a ter aspectos matriarcais, ela tende a enxergar casamento do jeito como você descreveu, e isso precisa ser combatido com a verdade bíblica, né? Então, o que é esperado no curso natural das coisas é que casamento é o esperado,
Isso é uma realidade. Eu acho que eu não tenho problema de afirmar isso. O esperado é casamento, a exceção é celibato. Né? Às vezes o celibato é por uma decisão bem informada bíblica e legítima, como a gente acabou de falar. Às vezes o celibato parece ser uma, vou colocar entre aspas aqui, né? Uma imposição de circunstâncias na providência de Deus, e aí talvez eu ecoe o que você está colocando, né? De que eu vejo isso muito mais, obviamente, sobre as mulheres, porque cabe ao homem a iniciativa. Por isso que parte do problema é que a gente vê uma infantilização dos homens que não estão tomando iniciativa, nem despertando interesse para o casamento, e aí nós temos um problema sistêmico, né? Agora, de forma prática, como é que a gente resolve? A gente não muda uma cultura da noite para o dia. A gente pode pensar globalmente, a gente deve pensar culturalmente, mas nós vamos agir localmente. Então, como é que nós vamos agir localmente? Nós vamos falar a verdade sobre casamento, nós vamos apontar os problemas de falta de amadurecimento, como ele é, que é pecado, né? Então, se você parar para pensar de que o insensato, ele é pecado, é pecaminoso ser um insensato, de acordo com Provérbios, né? Grande parte dessa preguiça relacional, ela é pecaminosa, e ela precisa ser denunciada profeticamente, né? E aí também nós vamos colocar joelho no chão, né? De que a esposa prudente vem do Senhor. E eu acho que é lícito a gente fazer a tradução por outro lado, né? O marido prudente vem do Senhor e saber que é o Senhor quem dá, né? E que quando o Senhor não está mandando, ele certamente tem um plano que continua sendo sábio e amoroso. Então, joelho no chão, tomar os nossos passos práticos. Eu acredito que existe um lugar para que a mulher consiga fazer uma exposição bíblica e santa, de tornar-se achável para um varão de Deus, de tornar-se atraente para um varão de Deus, né? Então, o varão de Deus, esse termo é engraçado, né? Varão de Deus. Esse varão de Deus, né? Ele não está procurando um corpo esculpido na academia, ele não está procurando aquela que veste os últimos utensílios da moda, nada disso inerentemente é ruim, mas certamente isso não deve ser o que ocupa o coração da moça. O que esse varão de Deus está procurando é uma mulher de Deus. Ele está, sim, procurando aquela que os seus valores não são conhecidos à primeira vista. Ele vai ser conhecido ao longo do tempo. E por isso que é construção de relacionamento, né? Então, eu não sei se isso de alguma forma responde a sua pergunta, né? Mas ela certamente toca em questões que precisam ser trabalhadas em um contexto cultural mais amplo, né? Mas que a gente muda localmente. Tem uma pergunta. Posso fazer mais uma só? Perdão, pastor. A gente está gravando aqui para o Dia dos Namorados e certamente essa é a pergunta que ninguém quer e a resposta, pelo menos, está fugindo dela. Quando é a hora de acabar o namoro? Ok, excelente pergunta, né? Eu acho que a resposta mais simples e curta para ela, né, é quando já está claro de que a intenção do relacionamento não há mais a disposição de casamento, né? Quando você já chegou à convicção e à certeza de que, puxa, eu não vou me casar com essa pessoa. Nós não estamos rumo ao altar mais. Então não há razão para ficar nesse relacionamento. Eu acho que existem outras também razões que fazem parte e compõem tudo isso, né? Quando existe ausência de arrependimento de um pecado escravizador, né? Nós estamos falando, por exemplo, de namoros tristes em que um dos namorados está envolvido com drogas, por exemplo. E não é mais uma questão de deslize depois de um padrão que foi vencido e superado, mas existe já um contexto em que a pessoa simplesmente não larga, não se arrepende. É hora de terminar esse relacionamento. Quando nós estamos falando de violência física ou um padrão abusivo, que talvez não tenha chegado à violência física, mas que é um relacionamento nitidamente pecaminoso, controlador, aquilo que algumas pessoas gostam de chamar hoje de relacionamento tóxico, né? Não, vamos pôr nome aos bois, né? É um relacionamento manipulador, é um relacionamento egoísta, centrado em si mesmo, sem caráter de arrependimento. Considere terminar esse relacionamento. É quando existe uma situação em que, e agora esse talvez seja um pouco mais tenso, né? Mas quando, por exemplo, os pais, e isso eu digo com muita cautela porque eu sei que também existem contextos extremos que entram em caráter de exceção, mas quando os pais não aprovam e não estão caminhando na construção da aprovação,
considere terminar esse relacionamento, né? Então existem algumas circunstâncias, sim, que devem pôr o fim no relacionamento, que não significa que foi um fracasso total, mas entender que foi mais uma etapa do plano sábio e amoroso de Deus, de trabalhar ambos à imagem de Cristo e preparar ambos para o seu cônjuge, que Deus sabe quem é. Pastor, perdão, é porque o senhor falou uma coisa muito legal no início, e Letícia tinha uma pergunta sobre isso que eu não tinha nem colocado na lista, mas que tem tudo a ver, que é sobre aquela ideia do namoro bom é namoro curto e tudo mais. Então, Leta, faz a tua pergunta, se Deus quiser vai ser a última, e eu volto para a despedida. Perdão, pastor, porque é muito edificante a conversa, e é muita dúvida, e eu acho que é muito válido. Mas se o senhor tiver que ir também, o senhor só diz, não posso, e a gente despede aqui, só para constar. Tá bom, vai lá. Letícia? Oi. Pastor, quando é a hora de dar o próximo passo em direção ao casamento? Excelente pergunta, né? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, né? Porque muitas perguntas são bem objetivas, do tipo, ambos são crentes, a gente é crente, né? Os pais aprovam, a gente gosta de estar junto, a gente tem o mesmo propósito de vida, Você quer casar com a pessoa e passar o resto da vida com ela? Aí parece que dá uma travada, né? A gente tem medo de dar o próximo passo, né? Essa acaba sendo uma pergunta difícil de responder, dependendo das lutas que as pessoas envolvidas têm, como, por exemplo, ou o temor a homens, ou o desejo por controlar toda e qualquer circunstância, né? Então, quando que é a hora de dar o próximo passo, né? Então, se a gente está com uma visão bíblica de namoro, do jeito que a gente está falando aqui, não só de namoro bom, namoro curto, né? Mas que já começou com a intenção de casamento, eu acho que, em parte, também, é a resposta à pergunta, por que não agora? Qual o impedimento, né? Se a gente já está crescendo em santidade, existe aprovação, existe o desejo de estar junto, obviamente, né? Existe um relacionamento que está naturalmente crescendo, por que não agora? Né? Aí a gente começa a ver que às vezes existem alguns obstáculos que começam a testar as nossas motivações, como, por exemplo, que a gente ainda não tem segurança financeira. Bom, é um conceito muito amplo. O que a gente está falando de segurança financeira? É que eu ainda não tenho meu carro próprio, nem ela tem o carro próprio, a gente não tem uma casa na praia ainda, e a gente não tem ainda uma casa na montanha, né? Bom, então você senta, espera você ficar com 50 anos, né? Porque o cara quer começar a vida como os pais estão terminando a vida, né? Então você começa a ver que, às vezes, o que nos segura dar o próximo passo são percepções equivocadas, né? Então eu diria assim, dentro do caminho da prudência, o quanto antes. Um dos pastores da nossa igreja, né, ele diz o seguinte, né, casa quando a gente cansa de dizer tchau. Sabe esse negócio de levar a namorada para casa dela e dizer tchau, a gente se vê amanhã e tal? Quando você cansa disso, você casa, né? Aí a gente vê que cansa rápido isso daí, né? E de que é muito mais, por isso que eu digo, né, fica esse negócio de Egito, de namoro aí, o que é legal? O legal é estar junto, né? O legal é casar, né? Deus nos criou para isso, né? Também para isso, né? Então, eu diria que tem esses elementos que ajudam aí a responder a pergunta, e talvez a gente pegar a pergunta inversa, por que não agora, torna-se muito mais objetivo a enxergar o próximo passo prático, né? Por que não agora? É porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, então faz logo em casa, né? Por que não casa agora? Não sei ainda, tá tudo certinho, não sei ainda. Fala assim, cara, então vocês estão começando a cozinhar em banho-maria, e isso vai azedar, né? Pastor Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado porque o senhor topou estar aqui com a gente. Deus continue lhe abençoando, Deus continue lhe usando para abençoar muitas pessoas. O senhor já tem noção disso, mas é muito legal. Só queria lhe dizer que o que o senhor fez através da sua vida, o que Deus tem feito através da sua vida, atingiu São Martim, em Recife, Pernambuco, assim como atingiu cidades que você nunca vai saber. E a gente louva a Deus pela sua vida. A gente agradece pela sua dedicação ao Evangelho. E se você tiver uma última mensagem que o senhor queira dar, só para encerrar a conversa, fique à vontade. E, gente, a gente se vê no próximo Reset TV. Pastor? Pessoal, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar com vocês. Espero que, de alguma forma, tenha sido útil, edificante. Lembre, antes de tudo, que Ele é digno, Ele morreu por nós, e nós vamos viver para Ele, inclusive nessa área, que às vezes é espinhenta por causa das nossas cabeçadas, mas nada longe da graça de Deus, da graça de Jesus, que nos transforma. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau, tchau, gente.